Hoje iniciamos a nossa sequência de estudos sobre os sacramentos. Tivemos uma primeira fala inicial sobre os 7 sacramentos da Igreja, né? E agora vamos adentrar em cada um deles e vamos começar pelo sacramento do batismo, que é o primeiro sacramento que nós recebemos. Quando crianças, a maior parte dos católicos, né, normalmente cumpre esse rito de ir logo, quando criança, levar os seus filhos e apresentá-los ao Senhor. Jesus disse: vinde a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Ele também disse: quem crer e for batizado será salvo. Então a Igreja, desde os seus inícios, ela tem o costume de batizar crianças, né? E, claro, o batismo pode ser ministrado em qualquer etapa da vida, né? Mas ele preferencialmente já deve iniciar junto com a vida da pessoa. Então, uma vez que nascemos, né, nascemos para Deus e somos pertença de Deus e devemos buscar ao Senhor. Os nossos pais, sabendo disso, né, eles fazem esse gesto de nos entregar, consagrando-nos ao nosso Senhor. Nosso Senhor, ele foi apresentado ao templo por Nossa Senhora e São José, que ofereceram um sacrifício, né? Um pequeno par de rolas, né? Mas o grande sacrifício que Deus fez por nós foi o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E do lado aberto de Jesus brota a Igreja e brotam todos os sacramentos, brota toda a graça. Então, nosso Senhor, ele se imolou para que nós pudéssemos ter acesso ao céu e estar em comunhão com Ele e viver a eternidade com Ele. Então, como se define o sacramento do batismo? O sacramento é um sinal sagrado que, pela ablução de água, né, ou seja, pelo derramar da água realizada pelo ministro em nome da Santíssima Trindade, apaga da alma o pecado original e introduz nela, na alma, a vida sobrenatural e nos torna filhos de Deus e membros da Igreja. Então, pelo batismo, nós já não somos mais pagãos. Então, é muito importante que você, conhecendo alguém que tem uma criança recém-nascida, né, diga: olha, você se preocupou com o enxoval dessa criança, você se preocupou com o plano de saúde, você se preocupou com o berço e todos os cuidados para que essa criança pudesse ter, né, uma estrutura, mas o principal é marcá-la como filha de Deus, como filho de Deus. É dar a ela esse direito que ela tem de ser de Deus e de pertencer a Deus por toda a eternidade e de querer conhecer esse Deus. Então, quando a criança recebe o batismo, ela vai adentrar nos mistérios da graça de Deus, no mistério da misericórdia de Deus. Então, quando que foi instituído o batismo? O batismo, ele abre aos homens as portas da salvação eterna, já que nosso Senhor Jesus Cristo afirmou que não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino dos céus. Embora ele não precisasse, quis dar-nos o seu divino exemplo ao ser batizado por João Batista nas águas do Rio Jordão. Desse modo, também abençoando todas as águas, né, quando em contato com o seu divino corpo. E após a sua gloriosa ressurreição, nosso Senhor disse aos seus apóstolos: ide, pois, e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso está lá em Mateus 28:19. Então, nosso Senhor deu um mandato para a Igreja, um mandato de ensinar e de fazer discípulos todas as nações. A Igreja não pode se furtar deste mandato, ela não pode abrir mão disso. Então, todo sacramento
ele tem uma matéria e uma forma e um ministro. Ou seja, para que o sinal aconteça, é preciso existir uma matéria sobre a qual se realizará o sinal, ou que marcará esse sinal, que dará o sinal, né? A forma de como é feito, né? E também quem vai poder fazer. Então, a matéria do batismo é a água pura, a água, né? E com a água que Deus quis, Ele elegeu a água como elemento para tocar a nossa fronte, tocar o nosso corpo, mas marcar a nossa alma. A forma como é feito esse sacramento, como é dado esse sinal, é através das palavras: fulano, né? Eu te batizo, diz o nome da criança, diz o nome do batizando, e diz: eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E quem pode celebrar o batismo, né? Normalmente é o sacerdote, que é aquele que tem o sacramento da ordem e que tem as suas mãos ungidas para poder abençoar, santificar, celebrar os mistérios de Deus. Mas, se nós tivermos uma situação de morte iminente, uma criança está numa UTI e em perigo de morte, né, qualquer batizado pode celebrar o batismo. Então, sofreu um acidente, a pessoa não é batizada, tem água próxima, tem uma garrafinha com água, água pura. Eu vou lá e derramo a água, digo: qual é o seu nome? Fulano, eu te batizo em nome do Pai, derramo um pouquinho de água, depois e do Filho, derramo mais um pouquinho de água, e do Espírito Santo, derramo mais um pouquinho de água. Amém. E esse é o batismo, né? Existem ritos complementares que, quando o padre celebra o batismo, ele realiza todos esses ritos. Mas em caso de morte iminente, né, risco de morte, é permitido sim que o batizado faça. E esse batismo, ele é único, ele só acontece uma vez. Então, a palavra de Deus nos diz: olha, haverá um só batismo, um só Senhor, um só pastor, um só rebanho, né? Então, não tem outro batismo. Se alguém estava numa igreja protestante e veio para a igreja católica, né, se esse batismo foi celebrado nas igrejas protestantes tradicionais, existe uma lista dessas igrejas protestantes tradicionais, que foram as primeiras que saíram da Revolução Protestante, e batizam com o mesmo rito da Igreja Católica, né, da mesma forma: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, essas pessoas não vão ser batizadas novamente. Elas serão acolhidas na igreja e professarão a fé católica. Agora, se elas estavam em seitas, né, que dentro do ambiente protestante houve uma gama de diversificações, e aí, né, aquilo que a Igreja Católica, que é a Igreja de Cristo, considera como os parâmetros específicos para acolher aquilo que a pessoa viveu lá como um sacramento, né, existem algumas denominações que não permitem que a igreja acolha. E aí a pessoa vai receber o batismo porque aquilo que ela recebeu lá não foi válido, não foi conforme aquilo que Nosso Senhor Jesus Cristo deixou para a igreja, né? Então, esse é uma das formas, né, da igreja se relacionar com a realidade das pessoas. Infelizmente, hoje nós estamos num mundo, numa sociedade onde existe muita gente dizendo coisas e atestando que é a verdade. Mas Jesus disse: eu sou a verdade. Então, essa verdade foi dada à igreja para que a igreja a manifestasse ao mundo, né? Então, a igreja só batiza uma única vez. Antigamente havia um costume ali de se batizar em casa e depois batizar na igreja. Olha, isso beira o paganismo, tá? Haverá um só batismo, né?
Então, nós temos que acabar com esses misticismos que aconteciam no passado, que era fruto de sincretismos com várias outras realidades. Então, não existe esse negócio de batizar em casa. Hoje nós temos igrejas, né, à disposição aí, próximo da casa da maioria das pessoas, né, e não teria por que nós realizarmos um batismo e querer fazer um outro batismo. Não existe isso. Tá? Então, o que é feito, e se a pessoa quiser ter dois padrinhos, pode ter o rito da consagração à Nossa Senhora. Então, depois o batismo, né, apresenta a criança diante da imagem da Nossa Senhora e reza-se a consagração à Nossa Senhora. Né? Então, é diferente de querer ter um padrinho de casa e um padrinho da igreja. Não existe isso e não deve acontecer isso, pois a palavra de Deus é clara: haverá um só batismo. Então nós temos que ser obedientes à palavra de Deus. Né? E quais são os efeitos do batismo na alma? O batismo infunde a graça santificante, as virtudes e os dons do Espírito Santo. O batismo ele perdoa todos os pecados, o original e todos os pecados pessoais, bem como todas as penas devidas a ele. Então, se uma pessoa ela passou por esta vida, né, e não recebeu o batismo, não conhecia a fé católica, não se abriu aos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, da Santa Igreja, e aí, lá no final de sua vida, ela abre o coração, aceita a evangelização, a pregação, a catequese, e ela pede o batismo. Olha, quando ela é batizada, acabou todo o pecado que existia na vida dela até aquele momento. No segundo seguinte, ela pode pecar? Pode, né? Mas o que havia de pecado até o momento do batismo, até antes do momento do batismo, ele já não existe mais. Nem o pecado original, que ele foi cometido pelos nossos primeiros pais, né, Adão e Eva, por desobedecerem a Deus, por se orgulharem e quererem ser como Deus, né, assim como Lúcifer quis ser como Deus. Né? Então, eles queriam ser conhecedores do bem e do mal. Né? Mas Deus já havia dado a ciência infusa para eles, eles já conheciam a essência de todas as coisas. Mas o orgulho adentrou em seu coração e aí eles desobedeceram a Deus. E nós nascemos com essa marca do pecado original, ou seja, nascemos em imperfeição por conta de que a humanidade, desde os seus inícios, ela desobedeceu a Deus. E nós nascemos dessa desobediência. Mas Deus nos dá uma chance, uma nova aliança ele propôs. E essa é a nova e eterna aliança que ela foi feita no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E do sangue do Senhor, do seu costado aberto, lá na cruz, é que brotaram todos os sacramentos. E o batismo, ele vai perdoar todos os pecados. O pecado original e os pecados cometidos até o momento do batismo. E depois, a pessoa vai ficar santa? Olha, seria uma maravilha, né? Mas Deus conhece o barro do qual nós somos feitos. E aí, Deus ele vai nos deixar, quando da sua ressurreição, o sacramento da penitência, da reconciliação, da confissão, onde nós acusaremos os nossos erros, nossos pecados, denunciaremos as obras das trevas em nossas vidas e a partir disso poderemos voltar à comunhão com o nosso Senhor. O batismo, ele nos torna filhos adotivos de Deus, partícipes da natureza divina, templos do Espírito Santo, membros do corpo místico de Cristo e co-herdeiros do reino dos céus. Ele sela a alma com um sinal espiritual indelével, ou seja, você não consegue arrancar essa marca de sua pertença a Cristo, e por isto se diz que o batismo imprime caráter.
Ou seja, você não foi batizado, você é batizado. E aí, essa marca é para sempre, para todo sempre, tá? E o batismo nos torna aptos a receber os demais sacramentos. Então, é o primeiro sacramento que se recebe e que dá início à nossa vida cristã. Quando crianças, se somos batizados ainda bebês, os nossos pais é que têm a responsabilidade de nos encaminhar no caminho da fé, né? Mas depois nós vamos caminhando por conta. Então, existe só através da água que pode ocorrer o batismo? Não. Existem ainda duas outras formas de batismo que a igreja nos ensina. A primeira forma é o batismo de desejo e a segunda forma é o batismo de sangue. O batismo de desejo, também chamado batismo de fogo, é fruto de uma graça, pela qual o não batizado realiza um ato de contrição perfeita ou de perfeito amor a Deus e morre na absoluta impossibilidade de receber o batismo sacramental. Imagine que uma pessoa estava desejosa do batismo, ela conheceu a fé católica, ela desejou se fazer uma catequese, ela se aprofundou na fé e estava pronto para ir fazer o batismo, celebrar o batismo, ser batizada, receber o sacramento. De repente, ela estava em viagem ou aparece uma doença e, de repente, algo fulminante. Essa pessoa ela tem poucos instantes ali, ou um acidente que ela fica agonizando e tem poucos instantes de vida. E não tem alguém ali que tenha condição de batizá-la. O que ela vai fazer? Como aqui São Dimas, né? O ladrão, o bom ladrão, né? Aquele que estava sendo crucificado ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse, nós estamos pagando o crime que merecemos. Né? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. É uma contrição perfeita. Ele não fez nenhuma obra de caridade, ele não evangelizou, ele não seguiu Jesus durante a sua vida. Ele ouviu dizer de Jesus, ele vivia uma vida de crimes e quando ele estava vendo Jesus vertendo sangue na cruz, ele recebeu uma graça de contemplar pelo sofrimento de nosso Senhor o senhorio de Jesus. Imagina, uma pessoa está morrendo na cruz, né? Está ali junto dele e ele chamar de Senhor. Senhor? Senhor do quê? Se ele está morrendo igual a mim, né? Senhor. Ele reconheceu o senhorio de Jesus. E aí, reconhecendo o senhorio de Jesus, ele pediu o céu. Então, no batismo do desejo acontece isso. A pessoa ela deseja o céu. E quando é uma criança? Bom, os pais, eles que vão alimentar esse desejo. A criança ainda não tem, o bebê ainda não tem esse desejo. Ele não tem conhecimento para que ele deseje o sacramento do batismo. Mas os pais têm. Então, se a criança morrer sem o batismo, mas os pais desejaram, mesmo que não seja possível levá-lo à igreja antes para receber o batismo ou derramar água sobre a sua cabeça, como nas exceções que nós comentamos no início, ela recebeu a marca de Deus. Ela foi consagrada a Deus, foi batizada. Esse é o batismo de desejo. Né? Agora o batismo de sangue. O batismo de sangue é o martírio. Né? Ele é em razão da fé, né, em nosso Senhor Jesus Cristo, ele é administrado pelo sangue daqueles que são mortos por nosso Senhor. Quando o primeiro grande martírio que ocorreu na história, né, foi justamente quando nosso Senhor Jesus Cristo nasceu e São José foi avisado em sonho pelo anjo que ele deveria fugir para o Egito com Nossa Senhora, Menino Deus. Né? E aí Herodes mandou matar todos os primogênitos até 2 anos. Então todas as crianças morreram
Nossa, mas e aí, morreram, não foram batizadas, não tinham sido anunciado a fé católica a cada um deles, eles não eram filhos de Deus? O sangue desses inocentes, ele foi purificado pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que havia recém-nascido, e eles pagaram o ódio que Herodes tinha por Deus, né? pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, o batismo é essa maravilha de sacramento que nos coloca dentro do coração de Deus. Né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, esse Deus trino maravilhoso que nos acolhe como filhos e nos dá o céu por herança. Nos dá os dons do Espírito Santo, nos dá as virtudes do Espírito Santo, as virtudes teologais, a fé, a esperança, a caridade, todas as virtudes cardeais. Ele nos dá em potência todas as condições para que nós possamos ser santos e que nós possamos verdadeiramente ser santos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Que Nossa Senhora lhe ajude a viver o seu batismo, a ser sal da terra, a ser luz do mundo. E até o nosso próximo encontro.